Olá pessoal, tudo bem? Me chamo José Milton, sou professor da Fantastic Info e venho trazer aqui mais uma dica de Excel, né, para auxiliar vocês aí nos relatórios, nas atividades do dia a dia, nas análises e montagem aí de planilhas, ok? Antes de a gente iniciar, pedir por gentileza, se vocês não forem inscritos em nosso canal, se inscrevam no nosso canal, cliquem no curtir, ativem as notificações para saber quando sair vídeos novos, né? Nós temos vídeos novos todas as semanas. Compartilhem com os amigos, deixem suas dúvidas, deixem suas sugestões aí nos comentários, nos ajudem a continuar criando esses conteúdos, né? E levando conhecimento ao maior número de pessoas possíveis, ok? Então, vamos lá à nossa aula neste vídeo. Então, o que nós estaremos mostrando hoje? Hoje, nesse vídeo, vamos mostrar a função filtro, que é uma função nova que a Microsoft lançou, né, desde 2020, né, e liberou aí para quem tem o Office por assinatura, né, o Office 365. E é uma função que auxilia muito na hora de fazer extrações de informações dentro de uma tabela, sem precisar estar utilizando diversas funções como PROC-V, Disloc ou fórmulas muito complexas para poder extrair dados de uma base, né? Então vamos trabalhar com ela aqui, ó. Então como que é a estrutura da nossa função filtro? Então eu coloquei ela aqui na parte superior, ó. A função filtro, ela nos pede uma matriz, que aí seria a matriz é a tabela, é o intervalo que vai ser filtrado. O incluir é o critério que eu vou aplicar, ou seja, o que eu quero filtrar, o que eu quero trazer daquela tabela. E o ser vazio seria um critério a mais que, se por acaso ele não achar aquilo que eu mandei ele buscar na minha tabela, que ele deixe em branco ou coloque a resposta que eu quero. Então aqui observem que nós temos uma tabela pequena, uma tabela simples. Nesse primeiro exemplo eu vou usar essa tabela menor para vocês entenderem. E aí na sequência eu vou mostrar uma tabela um pouco maior, que é uma base de dados, que a gente pode estar extraindo várias informações. Então eu tenho aqui, ó, uma coluna com os vendedores, os produtos e o total. E aí eu quero aqui nessa outra planilha, eu quero que assim que entrar um vendedor novo, um produto, que seja aqui, por exemplo, um vendedor, ele me atualize essa relação aqui, ele traga os dados para cá, né? Ou então eu estou filtrando, eu quero separar, por exemplo, eu quero em cada planilha colocar um vendedor específico a partir da minha base de dados. Basta eu usar essa função nova, agora que a gente tem a função filtro, né? Então aqui, por exemplo, eu quero que quando eu colocar aqui, por exemplo, Maria, né, eu vier aqui especificar, aqui no critério, eu especificar Maria, eu quero que aqui embaixo apareça todos os pedidos da Maria. Antes a gente até conseguiria fazer isso, mas teria que usar diversas funções aqui para poder puxar com Disloc, PROC-V, funções de procura, ou até mesmo algumas fórmulas matriciais. A função filtro, ela usa conceitos matriciais, só que de maneira bem mais simples, né? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui no começo da minha tabela, então eu quero que ele me traga o vendedor, o produto e o total. E eu vou fazer apenas uma única fórmula que vai trazer tudo pra gente, que é usando a função filtro. Então eu vou colocar aqui, igual filtro. Essa função, ela só vai estar disponível se vocês tiverem o Office 365, versão para assinante, pelo menos até esse momento, né, em que eu estou gravando o vídeo. Pode ser que no momento que vocês estejam assistindo o vídeo, a Microsoft talvez já tenha liberado essa função para todos, né? Mas no momento que eu estou gravando o vídeo agora, é somente para quem é assinante do 365. Vou pegar aqui a minha função filtro. Ele está pedindo a matriz. A matriz é o que eu quero trazer. Como eu quero trazer todos esses dados aqui, vendedor, produto e total, eu vou selecionar, ó, todos os dados. Ah, por que eu não peguei o cabeçalho? Porque eu já tenho ele aqui, então eu não preciso selecionar o cabeçalho, tá? Então eu selecionei a matriz toda, ponto e vírgula, incluir. O que eu quero? Eu quero trazer dessa matriz, dessa tabela, todos os produtos, todos os itens referente ao vendedor Maria, né? Então eu quero trazer todos os produtos da Maria. Então no incluir eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar a coluna dos vendedores, ó. Lá na minha matriz, eu seleciono só a coluna dos vendedores. E aí vem a questão, o que eu quero? Eu quero que dessa coluna que eu selecionei, ele me traga Maria. Então igual Maria, ponto e vírgula, ser vazio. O ser vazio, ele é opcional, tá?
Se eu não colocar nada, ele vai dar um erro chamado cálculo, que é um erro novo para esse tipo de função de matriz quando o Excel não consegue calcular, realizar o cálculo. Aí vamos supor que eu quero colocar uma mensagem, por exemplo, não, vou pôr aqui, não encontrado, por exemplo, eu posso pôr uma mensagem, ó, não encontrado. Se quiser deixar vazio, é só pôr as duas aspas, ok? Feito isso, agora vem a parte legal dessa função. Vejam, ela é bem simples. Primeiro eu seleciono a matriz, que é a tabela toda que eu vou filtrar. Seleciono a coluna na qual eu vou aplicar o critério. Então eu estou pegando vendedor igual a Maria, que foi o que eu especifiquei. E se quiser, coloco o C vazio, né, que seria uma resposta caso ele não encontre nada, nenhum pedido para aquele vendedor ali ou para aquele item que eu estou procurando. Quando eu pressionar o Enter, o Excel, como essa é uma função com conceitos de matrizes, o Excel vai despejar o resultado para as demais células. Por isso que eu falei no começo, eu faço uma única fórmula e aí ele já vai preencher toda a tabela para a gente. Então, ó, vou pressionar um Enter e pronto, ó lá. Observem que ele já fez a primeira parte aqui e despejou a fórmula para todo o restante, ó. Então ele trouxe todas as informações referente a Maria, que foi o critério que eu apliquei. Se eu vier aqui colocar, por exemplo, o Pedro e der um Enter, ó lá, ele traz as informações do Pedro, ele vai me trazer as informações do João, ó lá. E se eu não pôr nada, ou colocar um vendedor que não tenha, por exemplo, José, dou Enter, ó lá, ele escreve não encontrado, que foi aquela resposta que a gente colocou ser vazio, tá? Ah, dá pra mudar essa resposta? Por exemplo, se eu deixar sem nada, tem como ele trazer tudo? Por exemplo, tem. Basta aqui dentro, ó, aonde vocês colocaram aqui o não encontrado, eu venho, eu apago, e aí eu seleciono a tabela toda, ó. Seleciono a tabela inteira e eu dou um Enter. Ó lá. Por quê? Quando eu não tiver, deixa eu centralizar aqui, quando eu não tiver o critério, né, ele vai trazer tudo, ou se ele não encontrar. Então, por exemplo, se eu pôr aqui, ó, vou escrever aqui, Pedro, lá, Pedro, aí ele me traz só o Pedro. Se não tiver nada, ele traz tudo, né? Então, lá, Maria, ele trouxe tudo. Ah, e se eu colocar um que não existe? José, olha lá, como ele não encontra o José, aí ele traz a tabela toda, tá? Então, ele vai trazer tudo quando ele não encontrar ou quando estiver vazio. Isso porque aqui dentro da minha fórmula eu coloquei para ele me trazer a tabela toda se estiver vazio o critério, tá? Ou ele não localizar, tudo bem? Então observem que aí eu consigo então de forma dinâmica, né, ó, mudar aqui em cima o critério e ele vai mudando as informações embaixo pra gente. O único detalhe, eu não posso ter nada escrito aqui para baixo, por quê? Porque essa lista ela pode crescer, né? Ela é dinâmica, ela pode estar crescendo, né? Então eu não posso ter nada embaixo, porque senão quando eu mudar ele não vai ter espaço, né, para crescer. E outra coisa também, dentro dessa função, né, a gente faz somente a primeira. Se precisar corrigir, você corrige só a primeira, porque as demais, ó, elas são só despejo da matriz, né? Ele despejou a função para cá. Então não adianta eu querer alterar essa função, ó, porque ele não me habilita ela, porque eu tenho que alterar a primeira, ok? Agora vamos pegar um exemplo um pouco maior, né? Então eu fiz esse exemplo mais simples só para vocês entenderem um conceito. Agora vamos fazer uma base um pouco maior, com mais dados, e aí eu vou também explicar como é que a gente faz caso a gente queira colocar mais de um critério, dois ou três critérios, como é que a gente faz, ok? Então aqui eu tenho uma base de dados, ó, eu tenho essa minha base de dados, tá vendo? Ela tá formatada como tabela, aqui em cima, ó, se eu clicar, ela tem nome, ó, essa minha base se chama pedidos, e nessa base de dados a gente tem os campos, tá vendo, ó? ID, número do pedido, data, cliente, país, vendedor. Então nós temos aqui os campos que é dentro dessa tabela de pedidos que está nomeado. Então vê que tem várias informações. Vou vir aqui na planilha 2 e aqui é onde eu quero fazer o meu filtro. Eu quero trazer algumas informações de lá para cá, ok? Então eu vou fazer da mesma maneira, ó. Eu tenho aqui em cima os critérios, tenho os campos e aí eu vou especificar aqui. Então, por exemplo, eu quero os pedidos do Brasil, por exemplo, para vendedora Nancy, que eu tenho lá na minha tabela.
Então primeiro vamos puxar os pedidos somente do Brasil, né? Usando a função filtro. Então eu vou clicar aqui embaixo e vou fazer, ó, igual filtro. A matriz que ele está me pedindo, como a minha tabela lá tem nome, eu não vou precisar ir lá selecionar. Por isso que é bom se a sua tabela está nomeada, porque eu venho aqui e eu uso ela, ó. Pedidos, que é a minha matriz, ponto e vírgula, ok? Deixa eu só arrumar aqui para ele, opa, deixa eu só arrumar aqui para ele não ficar quebrando linha. Então, ó, vou para aqui, filtro. Então a tabela pedidos, ponto e vírgula, incluir. Eu quero o país Brasil, então eu tenho que pegar a coluna de país lá da minha tabela de pedidos para fazer a comparação com esse critério. Lembra? Eu pego o intervalo igual aí o critério que eu quero. Nesse caso eu vou pôr assim, como eu já sei que eu tenho a tabela, então a minha tabela de pedidos, como é que eu chamo a coluna da tabela pedidos? Eu abro um colchete e digo para ele que eu quero o país, ó. Então país igual, aí eu escolho aqui Brasil, ok? Ponto e vírgula, se vazio, aspas, aspas. Aí eu não quero que ele mostre nada se tiver vazio. Fecho parênteses, ó lá, e Enter. Pronto, ó. Observem que ele já trouxe aqui para mim todos os pedidos do Brasil, ó, dentro da minha base, de forma automática. Aí pode vir uma questão assim, ah, legal. Então eu coloco aqui o país, se eu mudar o país aqui em cima, ó, Estados Unidos, ó lá, ele muda aqui embaixo. Se eu vier aqui colocar Espanha, ó lá, aí ele muda o país. Se eu colocar aqui, por exemplo, Japão, ó, Japão eu não tenho. A minha tabela fica em branco, ó, por quê? Porque eu não tenho nenhum pedido para o Japão. Então eu vou pôr aqui, ó, Brasil, Brasil apareceu. Ah, e se eu quiser do Brasil e Estados Unidos, como é que eu faço? Nesse caso, se você quiser dois países, aí a gente tem que fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, eu vou copiar esse campo e vou pôr aqui do lado. Ou melhor, não vou nem copiar, vou fazer aqui embaixo mesmo, ó. Estados Unidos, tá? Vou deixar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, ó. Vou até inserir uma linha a mais aqui. Pronto, ó lá. Então vamos supor, eu quero que ele me pegue os pedidos do Brasil e dos Estados Unidos, sempre dois países, ok? Como é que ele vai fazer isso? Eu vou vir aqui na minha fórmula, ó, e aí eu coloquei pedidos, país igual ao Brasil, e aí eu tenho também os Estados Unidos. Só que aí no filtro avançado, como é que eu faço o ou para ele pegar Brasil ou Estados Unidos? Nesse caso, se eu quero pegar o Brasil ou Estados Unidos, a gente usa um operador aqui dentro. No caso da função filtro, o operador do ou, aquele lá, o ou, vai ser o sinal de mais. Então eu faço assim, o mais vai ser o meu ou, dentro da função filtro. Aí eu faço o quê? Pedido, de novo. Aí eu abro novamente o campo igual, né? Ó, pedido país igual Estados Unidos. Então ele vai entender assim, que eu quero todos os pedidos para o país Brasil. Aí o mais é o ou pedidos do país para os Estados Unidos. Dou um Enter. Olha lá. Opa! Ele deu um errinho aqui para nós. Calma aí. Então o erro que ele deu aqui, vamos lá. Corrigir esse errinho que ele deu aqui. Ah, o erro aqui foi o seguinte, ó, eu esqueci de um detalhe. Como eu fiz o mais, ele tentou somar o A4 mais o critério do país, e não pode. Então aqui, ó, como eu estou usando dois critérios, e o mais é o ou, eu tenho que colocar eles entre parênteses, ó. Então eu vou fazer aqui, ó, o primeiro parênteses. Então, pedido país igual ao Brasil, que é o meu A4, mais o ou, né, que o mais ali é o ou, abro parênteses, pedido país igual os Estados Unidos, que é o meu A5, tá? Então os critérios, coloquem eles entre parênteses, para ele não dar o erro. E dou um Enter, ó. Pronto. Observem que aí ele já colocou aqui para mim, ó, os pedidos do Brasil ou Estados Unidos. Então o mais, ele entende como sendo o ou, né? Aqui para dentro da nossa fórmula, da nossa função de filtro, ok? Aí agora, mas e se eu quiser pegar, por exemplo, os pedidos do Brasil para a vendedora Nancy? Aí nesse caso, do Brasil para a vendedora Nancy, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui, ó, o meu critério. Então vai ser dentro do parênteses, pedidos. Aí nesse caso agora é o vendedor,
né, que é o campo vendedor que eu vou comparar, igual a Nancy. Só que aí no meio aqui eu não posso usar o ou, por quê? Senão ele vai trazer todos os pedidos do país Brasil ou que sejam da vendedora Nancy. Só que eu não quero o ou, eu quero o e. Então, pedidos do Brasil e vendedor Nancy. Então, eu quero que ele traga só os pedidos do Brasil feitos pela Nancy. Então, no lugar do mais, a gente vai colocar o asterisco, né? Então, que vai ser o nosso e. Então, o mais significa ou e o asterisco significa e. Então, ele vai trazer dessa maneira quando eu tenho que fazer o filtro por duas colunas ou dois campos ou mais diferentes, tá? Se eu tivesse que fazer, por exemplo, e categorias de bebidas, aí eu colocaria aqui, asterisco, abre parede, pedidos, o campo categoria igual ao critério que eu estiver colocando. E aí eu vou pondo e várias vezes, tudo bem? Aí eu venho aqui, ó, pressiono Enter e pronto, ó lá. Ele me trouxe todos os pedidos da vendedora Nancy. E se eu trocar aqui o nome, por exemplo, ó, vou colocar aqui André. Olha lá, aí ele traz os pedidos do André. Se eu trocar o país, Espanha. Olha lá, aí ele traz só os pedidos do André para Espanha, ok? E aí vejam que aí fica legal, né? Porque a gente consegue estar fazendo o filtro. Então vejam que aqui eu consigo ir trocando então os meus critérios e ele vai fazendo o filtro, né, automaticamente. Então, por exemplo, Espanha, olha lá, e ele vai puxando as informações que eu preciso, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Curtam o nosso vídeo, deixem seus comentários, dúvidas, sugestões, né? Compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, né? Nos ajudem aí a levar esse conhecimento, essas dicas aí para o maior número de pessoas possíveis, ok? Então, agradeço a todos, muito obrigado, valeu e até a próxima!